Tudo bem com vocês? 4 horas quase da manhã, um pouquinho, 7 para as 4 da manhã. Não foi brincadeira, mas chegamos, né? Nós começamos essa noite com mais de 100 pessoas. Graças a Deus resistimos, né? Até o final, não desmerecendo quem foi, que não aguentou, tinha compromisso hoje, daqui a pouco. Mas veja bem, Jesus só precisou de 12. Então a gente está num exagero assim maravilhoso, né? 12 tem só aqui no meio, aqui já está 12, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jesus só precisou de 12 para revolucionar o mundo, não é isso? Com aqueles 12, ele fez que nós estivéssemos aqui hoje às 4 horas da manhã, alguns acordados ainda, por incrível que pareça, e outros quase acordados, mas aqui, graças a Deus, não é isso? Com 12 ele fez isso, naquele Pentecostes que nós renovamos, né? Nós atualizamos Pentecostes há poucos dias, mas naquele Pentecostes que aconteceu uma vez e não vai se repetir. Nós atualizamos Pentecostes. O que tinha que ser derramado, o que tinha que ser realizado naquele Pentecostes foi completamente realizado. Nós atualizamos. Então, nós vemos que antes um pouquinho, Jesus subiu aos céus diante do olhar dos apóstolos e aí eles ficaram vendo Jesus ir para os céus. Então fala para a pessoa que está aí do seu lado, até Jesus ir para o céu, ficaram 2 povos. Um que ficou olhando Jesus ir para o céu. E tem gente que está olhando para o céu até hoje, esperando que se manifeste Jesus, né? Esperando que Jesus ainda faça mais alguma coisa. E o outro povo que obedeceu e foi para Jerusalém, amém? Porque o Senhor falou para esperar em Jerusalém a promessa, o Espírito Santo, amém? Mas que também olha para o seu irmão e fala assim, parece que não entendeu nada. Então, até aí, 2 povos. E a hora que Jesus voltar, que é aquele povo que está até agora lá olhando para o céu, esperando Jesus ainda se manifestar, esperando Jesus ainda fazer mais alguma coisa, não prestou atenção quando ele falou que tudo já estava consumado. Tudo que teria que ser feito para a sua e para a minha, para a nossa salvação, já foi feito. Amém? Agora, a partir dali, a partir do momento que ele subiu aos céus, começou a nossa vez de fazer alguma coisa. É por isso que ele mandou todo mundo para Jerusalém. É por isso que ele falou para esperar em Jerusalém. Mas tem um povo que até hoje parece que está olhando para o céu, esperando. Não ouviu nem os anjos falar, como diz a minha norinha, hey, jovem, é para ir para Jerusalém, jovem, né? Está até agora lá esperando Jesus se manifestar. E a próxima manifestação de Jesus tem até nome, chama parousia. Jesus não vai até aí, não vai se manifestar novamente. Nós não veremos até Jesus voltar. O que tinha que ser manifesto já foi manifesto. E depois que ele voltar, fala para quem está do seu lado, ainda vai continuar existindo 2 povos. Já que ele está meio dormindo, pergunta, qual é? Então fala para ele assim, ao invés de só ficar olhando, vai ser levado para o céu junto com Jesus. Amém? E o outro? Pergunta para quem está do seu lado, e o outro? Conta para ele, vai ficar assistindo. Você quer ser do povo que vai com Jesus ou que vai ficar assistindo nós irmos para o céu? Vocês querem ser de qual povo? O que vai assistir ou o que vai ser assistido? Pois é, nós todos queremos. É isso que a gente quer. Mas depois de tudo que foi dito aqui essa noite, o que a Jéssica já falou aqui, depois a gente vê um pregador tão jovem chorar aqui na frente. Graças a Deus, eu tenho certeza que isso aqui me deu certeza que Jesus ainda acredita em nós. Deus ainda acredita em nós. Por vermos um pregador tão jovem chorando.
Mas eu vou dizer uma coisa para você muito séria agora. A grande maioria que atualizou Pentecostes agora ainda não entendeu o que aconteceu. Ainda acha que é a festa de Pentecostes. Vem Espírito, vem. Espírito Santo, Espírito. Mas não entendeu ainda o que aconteceu. Olha, a gente tem que atualizar o começo da guerra. É o começo da batalha. Quando Jesus falou, vão para Jerusalém porque eu vou mandar o Espírito, ele não é só uma questão de, vou dar uma bênção para vocês. Não, ele está dizendo, viu, vai começar uma batalha. E eu preciso que vocês estejam revestidos do Espírito. Eu preciso revestir vocês com a couraça para a batalha. E a guerra vai ser muito grave, vai ser muito séria, vai ser sangrenta. Espiritualmente falando, muitos vão morrer. E o pior, fisicamente também. E tem gente ainda que não entendeu que nós, em Pentecostes, nós atualizamos as nossas armas de guerra. Nós nos revestimos novamente de toda a munição para a guerra. Porque toda a nossa batalha não é contra homens de carne, mas é no meio espiritual. E eu vou dizer para você uma coisa seríssima. O inferno não está mais com medo dos católicos. Há 30 anos atrás, 32 anos atrás, quando a gente falava de vigília, a véia arada aqui aparecia lá. Você não acredita. A mais novinha ainda era minha sogra. Pai amado, a mais novinha era minha sogra. Hoje, dá para contar no dedo de uma mão só. Quando você falava em vigília, era aquela, parecia que tinha aberto a porta do museu. Aquele bando de véia. Porque, inclusive, elas eram conhecidas como as colunas da igreja. A minha mãe estava lá, junto com essa daqui. Pelo amor, as duas eram amigas de infância. Eu não sei aonde que estava com a cabeça o negócio desse. Casei com a filha da melhor amiga da minha mãe, meu pai amado. Eram as colunas. E quando aquelas velhas juntavam o terço, dava para sentir tremer a base do inferno. A gente via, nessas vigílias, a gente via manifestações, a gente via milagres, a gente via prodígios. Aquilo que eu vou dizer uma coisa para você enxergava o céu e o inferno numa vigília, porque não tinha capeta que resistisse aquelas mulheres rezando. Aquela veiarada que quando dava 7 horas da manhã, estava começando as 1000 Ave Maria depois da vigília. 4 horas era a fichinha. Vamos ficar só até as 4? Falei, meu, o que esses velhos tomaram para vir aqui, né? E nem tinha energético na época ainda, né? Eu nem sabia o que era isso. Era na raça mesmo o negócio. Hoje, tudo bem, belíssima vigília. Mas cadê? A igreja depois reclama. Não tem mais vigília. Sabe quando tem vigília? Quando o padre está na frente. Aí vem todos, né? Os puxa do padre. Porque o padre está lá. Então vamos lá. O inferno perdeu o medo do católico. Satanás não tem mais esse medo. Sabe por quê? Porque não tem mais católico para impactar esse mundo lá fora. Sabe que quando Deus nos chamou, mais do que chamar uma comunidade, Ele chamou um povo. Porque nós fomos discernir e fomos saber que desde lá do princípio, desde a criação, essa comunidade já estava no coração de Deus. E todos os que fazem e farão parte, e que já fizeram, já estavam nos sonhos de Deus. Então nós não nos preocupamos com isso. Porque todos os que vieram, que vêm e que virão, já estão no coração de Jesus. Já estavam no coração de Deus desde o começo. Nós só nos preocupamos em viver o nosso carisma, que é ser boca e ser braço de Deus para levantar os que estão aí, tentando se fartar da lavagem que o mundo está oferecendo. Só que só tem um jeito para isso, meu irmão. É viver Pentecostes como ele é. 2 Timóteo
1:7. Se você quiser ir pegando, mas são várias passagens. Nosso Deus não nos deu, está escrito lá assim, nosso Deus não nos deu um espírito de covardia. O Senhor não nos deu um espírito de comodismo, de covardia, de temor. O Senhor nos deu um espírito de ousadia, de coragem. Nos deu um espírito para que nós sejamos destemidos, para que nós sejamos corajosos, guerreiros, para que nós estejamos em ordem de batalha, para que nós estejamos acordados, seja lá a hora que for, dá um cutucão na pessoa que está do seu lado, vê se ele realmente está acordado ou está dormindo, porque se ele estiver dormindo, ele precisa acordar, porque o Senhor não deu um espírito de temor e nem de sono, deu um espírito de ousadia e de coragem para abrir os olhos e ficar atento, porque a guerra está acontecendo nesse momento. Sabe qual é esse horário? Esse é o horário dos espíritos. A minha avó falava que essa hora a fila é pequena, então a batalha é mais fácil. A minha avó falava assim, de madrugada a fila é menor, então é o melhor horário que tem para se rezar. Você acha que o Frei Gilson faz isso por quê? Você acha que o Frei Gilson é bobo? A avó do Frei Gilson já deve ter falado para ele, e ele já, 4 horas da manhã, é o horário que a fila, minha avó falava que a fila estava menor, então era mais fácil de alcançar as graças, era mais fácil de alcançar os milagres. Mas isso aí o Frei Gilson não é novidade, minha avó já falou isso. Eu falei, você deve ter ouvido minha avó falar, né? Com certeza. Essa é a hora de que os que realmente são provados no fogo, no fogo, no cadinho, que é purificado pelo ouro, essa é a hora que o Ministério de Oração por Cura e Libertação, então é hora de batalha, é hora de vitória, porque aquele que passou por essa hora não saiu vivo, mas saiu morto. Aquele que passou por esse momento não sai vivo, ele sai morto, porque ele morre para a vida, ele morre para si, ele consegue enxergar o que um pregador de 22 anos enxergou já. Eu quero céu. Eu estou ralando aqui para ir para o céu. Não é isso que ele falou? Eu quero morrer amigo dele. E certamente isso vai acontecer, porque eu vou primeiro que ele, na lógica. Mas eu quero morrer amigo dele, porque ele é um cara que está ralando para ir para o céu. Eu quero morrer amigo desses loucos lá da comunidade. Desse aí que está filmando a gente e desses outros aí que tem aí. Porque eles estão ralando para ir para o céu. É fácil? Não. É preciso morrer. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não é igreja. Que só está procurando um lugar de status, um lugarzinho ao sol, só. Não entendeu que Pentecostes é morte. Pentecostes não é vida, é morte. Pentecostes é realmente entender. Tanto que quem estava lá com os 12 apóstolos, quem que era a principal pessoa que estava junto com os 12 lá? Maria, certo? Por que Maria estava lá? Maria era aquela completamente desprendida do mundo. Quando o anjo anunciou e ela entendeu, naquele momento ela entendeu toda a história da vida dela. Aquela menina se desprendeu do mundo, se desgarrou do mundo. E só uma coisa interessava para ela: céu. Por isso que ela estava lá, ela era repleta do Espírito Santo, não tinha mais como colocar mais Espírito Santo naquela menina. Mas ela estava lá em Pentecostes para fazer o quê? Coragem para os outros, coragem para os apóstolos, viu? Para de se prender, isso aqui não tenha medo, porque aqui é o lugar onde nós morreremos para o mundo e já nasceremos para o céu. Romanos 12, capítulo 2. Não vos conformeis a esse mundo. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Não se conforma a esse mundo, mas transforma esse mundo pelo poder do Espírito. Transforma, você é chamado a transformar. Mateus 11, desde a época de João Batista, o céu está sendo arrebatado pelos...
Vamos mais uma vez, agora você já sabe a resposta. Desde a época de João Batista, o céu está sendo arrebatado pelos violentos. Quem que é o violento? Eu. Contra quem eu batalho? Contra quem eu sou violento? Contra eu mesmo, primeiro. Estar aqui às 4 horas da manhã é uma violência. Porque o mundo está ou nas gandaias da vida, né? Mas você está onde? Batalhando. Ralando para alcançar o céu. Amém? Essa é a violência. Quando eu tenho que fazer violência até contra meu próprio sono. Quando eu tenho que duelar, tenho que brigar para ficar acordado. É essa transformação. Não vos conformeis, mas transformais o vosso espírito, transformai o vosso corpo, transformai a vossa alma. Tudo estava em Deus. Deus continha toda a potência do verbo nele. E aí ele gera Jesus Cristo. Não por criação, mas por dispensação, por vontade própria. Não é separação e muito menos divisão. Ele dispensa dele mesmo uma força tal e qual ele mesmo, que é o próprio Filho. E nesse mesmo momento, pelo amor da dispensação, surge o Espírito Santo. O Espírito contém toda a potência da criação de Deus. Foi isso que foi colocado dentro de você. A potência da criação mora na tua alma. E Satanás perdeu o medo de você. Como pode um negócio desse? Porque nós deixamos de impactar o mundo. Nós deixamos de impactar porque a gente está sendo muito amiguinho. A gente está preocupado em incluir, né? Acolher. Eu falava esses dias que a gente está sendo afrontado a todo tempo e a gente simplesmente se acomodou. E aí eu pergunto para você, como é que está a sua vida? Tá boa? Tá boa ou você está passando uns perrengues que não tem tamanho? Como é que está a sua vida? Tá boa ou tá complicada? Porque tá assim, ou a sua vida tá boa demais e você se acomodou desse jeito, e tudo bem, e do jeito que vier vai, ou você está usando muito mal as provações que você tem sofrido na sua vida. Porque se você se acomodou, você vai me desculpar, meu irmão, minha irmã, mas você está no time que vai ficar vendo os que vão subir. Agora, se você está passando uns perrengues e não está usando isso em seu favor, para conversão, para impactar esse mundo lá fora, está na hora de você começar a se mexer. Está na hora da gente começar a viver Mateus 10. Mateus 10 vai dizer assim, olha, você vai ser levado diante até dos magistrados, até da igreja. E é lá que eu quero ver o testemunho que você vai dar. Porque até vai chegar o momento em que até o magistério vai falar para você, viu? Eu quero saber que credo que você está rezando aí. Qual que é a sua profissão de fé? E é a hora que Jesus fala assim, se você der testemunho de mim, eu darei testemunho de você. Mas se você não der testemunho de mim, eu também não darei testemunho de você diante do meu Pai que está nos céus. E aí? Testemunho de quem nós estamos dando? Esses dias, num domingo de levante lá na frente de casa, passou um jovem da idade de vocês, e a gente mexe com todo mundo que passa na rua, né? É coisa de levanteiro, cara de pau, né? É assim. E esse jovem passou lá, a gente foi de encontro, eu falei, e aí meu irmão, tudo bem e tal? E aí, você mora aqui perto? Ah, mora logo ali. Ah, poxa, que bom. Viu, a gente tem um grupo aqui, né? A gente tem um grupo que a gente se reúne, são vários jovens da sua idade. A gente se reúne todo domingo para louvar, para rezar, para agradecer. Vem participar com a gente. E ele, ô meu irmão, eu sou da macumba. Como eu não estava preparado para isso, né? Como eu não estava preparado, foi até. E é justamente isso que o mundo está fazendo. Ao invés de nós impactarmos o mundo, nós estamos sendo impactados por ele. E no momento, né, que eu não reagi como deveria, eu falei, não, mas vem aqui, vem participar, vem fazer uma experiência com a gente. E aí até a gente conversando, eu pergunto para você também, sabe quando que esse jovem vai voltar lá? Sabe quando? Nunca. Porque o Senhor me incomodou o resto da semana por causa disso. Eu fui incomodado pelo Espírito Santo o resto da semana, sabe por quê? Porque esse jovem precisa ser impactado. Ele precisa tomar um tranco para ele acordar para a vida.
Nós católicos paramos de impactar o mundo, por isso que o inferno não tem mais medo da gente. Nós vivemos e nós temos presente a maior realidade, a coisa mais real que existe, que é Jesus, vivo na hóstia consagrada, porque Ele sabia da nossa fraqueza. E nós não falamos disso para ter amizade com os outros. Era a hora que eu deveria ter falado para aquele cara, viu, pera, explica para mim uma coisa aqui que eu não entendo nada disso. Peraí, você está falando então que você não acredita em Deus? Você está falando então que você não acredita na Bíblia? Porque aqui em Deuteronômio 18 está escrito assim, ó, que quem pratica essas obras é abominável aos olhos de Deus. Sabe o que é ser abominável aos olhos de Deus? É inferno. E o inferno não é ausência de Deus. O dogma da igreja, a doutrina, diz que o inferno é um lugar palpável, é um lugar de fato. Não é como alguns padres da teologia da libertação pregam aí que não existe. Que o inferno não existe, que o diabo não existe. Que é ausência, que isso é simplesmente a ausência de Deus. E a gente já começa por aqui a falar a verdade, vamos parar de meias palavras e vamos falar as palavras inteiras. Ou a gente é de Deus ou a gente é do inferno. E era isso que esse jovem precisava ser impactado. É isso que você escolheu para você? Ser abominável aos olhos de Deus? Porque se você escolheu isso para você, eu não posso nem falar para você vai com Deus, né? Porque Deus não vai junto com você, né? Não vai. Ele já foi e já tirou de lá todos os dele. Agora, se você escolher o inferno ao invés de escolher Jesus, aí você tem a liberdade para fazer isso. Mas nós precisamos começar a impactar esse mundo lá fora. Nós precisamos começar a falar para os jovens lá fora. E é por isso que eu disse para vocês, Jesus só precisou dos 12. Porque era um grupo muito seleto mesmo, era um grupo muito pequeno que ele precisava para revolucionar. E todos eles morreram pelo rei. Pedro saiu, depois de receber a potência do Espírito, ele converteu 3.000 em um só discurso. Pedro converteu 3.000 homens. Nós já atualizamos Pentecostes. Quantos você já converteu? De Pentecostes, da festa de Pentecostes para cá. Quantas pessoas você já converteu? Quantas pessoas nós convertemos? Por isso que nós precisamos parar de nos preocupar da porta para dentro e começar a nos preocupar da porta para fora. Porque da porta para dentro da igreja já tem muita gente fazendo do mesmo. Tentando reevangelizar, recatequizar. Ô, palavrinha, hein? Quem já é catequizado. Só que a palavra deixa bem claro, viu? A festa no céu, como disse o nosso Moisés Rocha, e eu acho maravilhosa essa pregação dele, a festa no céu acontece quando um que está lá perdido no mundo volta para Deus, volta para a igreja, volta para o Senhor. Enquanto nós estivermos tentando reevangelizar os que estão aqui dentro, não tem festa no céu. E é isso que o Levante faz, por isso que nossa criação foi geniosa aqui, o nosso irmão João, por isso que nós estamos aqui, ó, puxando os que estão no buraco aqui, ó, puxando os que estão caídos de volta, através do nosso esvaziamento diante da cruz. Eu achei lindo, maravilhoso isso. Nós somos chamados a atualizar Pentecostes morrendo para nós mesmos. Para a gente poder ter a coragem de falar para quem está lá fora. E agora eu vou pedir para você só levantar a mão. Quem imediatamente se lembrar de alguém que está lá fora e que precisa ouvir a sua coragem de impactar a vida dessa pessoa. Levanta a mão quem tem alguém. Acho que todos nós temos alguém que precisa ser impactado pelo Pentecostes, pela nossa atualização de Pentecostes. Então nós precisamos parar de perder tempo. Depois de tudo que foi dito aqui lindamente, eu preciso dizer para você isso. Pentecostes é um chamado à morte. A gente morrer para nós, para que o Espírito Santo viva através de nós, esse Deus haja através de nós. Chegou a nossa hora de fazer. Tudo que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Agora chegou a minha vez. E ao invés de ficar falando que os outros têm que fazer, principalmente o padre, mas isso aí é trabalho do padre. Mas aí a hora que aquela pessoa foi embora sem ser convertido, sem ser transformado, para e pensa assim, ó, cheguei tarde. Eu cheguei tarde, a culpa foi minha. Eu não cheguei a tempo para salvar ela.
Eu não cheguei, eu não fui suficiente para salvar ela a tempo. Dá para viver desse jeito? Não dá, né? Nós temos que correr, porque Deus também tem pressa. Nós precisamos ir buscar os que estão aqui, ó, os que estão assim, ó. Nós precisamos ir lá e falar, e a hora que ele falar para você, é o meu pecado, eu falei, é isso que você quer? Nós precisamos começar a impactar o mundo lá fora, com a verdade. Não é com escândalo, não é com exagero, não é com radicalismo. Não é isso, é com a verdade. Porque radicalismo, já chamaram você de radical? Porque eu já chamaram. E eu não entendi até agora por quê. Radical? Olha lá. Se tem alguém que é radical, ele é radical. Eu nunca morri na cruz por ninguém, e nem pretendo. Porque não é para mim não, a boca é muito quente ali. Radical está lá, ó. O que eu faço é carregar a minha cruz. E isso não é radicalidade, isso é falar a verdade. E é para isso que a gente está lá. Nós estamos vendo uma geração diferente aparecer aqui. Nós estamos vendo Deus levantar, porque a gente não está levantando ninguém, não. A gente está vendo Deus fazer isso aqui, ó. E está chegando lá uma juventude diferente. Está chegando lá uma juventude que não tem medo de chorar, que não tem medo de cantar, que não tem medo de falar de Deus, que não tem vergonha. Está louvando e agradecendo nessa vigília por cada um de vocês que seguraram o rojão até agora, às 4:30 da manhã. Porque Deus realmente quer que você impacte aquele mundo que está lá fora. Por isso que não ficaram aquelas mais de 100. Deus precisa de você. Deus precisa de cada um de nós. Eu acho até incrível, porque Ele ainda quer usar minha sogra, né? Então, é sinal de que Ele é misericordioso mesmo com nós. Comigo nem tanto, né, Ana? Mas tudo bem. Vamos lá. Você vê que não tem tempo ruim para Ele, né? Não tem mais aquela veiarada, Ele juntou, né? Tá bom, vai representar a turma lá de 30 anos atrás, olha lá. E ela é... que nada, ela me ama, gente. Tem endereço para você essa palavra, né? Impactar alguém tem endereço para você, não tem? Tem alguém. Já tem alguém na sua mente. Já tem? Tem? Respondeu para você que tem? Já tem alguém na sua mente que tem esse endereço, essa pregação, essa palavra tem endereço? Vai preparando aí, eu vou convidar você a se voltar do lado que está a sua casa. Se você não sabe muito bem, não tem importância não, porque Deus sabe onde está a sua casa, tá? É só para a gente, né, fazer um sinal para Deus aqui, é mais ou menos para lá, Senhor, ó. Se é lá em outra cidade, ó, só fala, Senhor, tá lá, ó, lá. Amém? Já se localizou mais ou menos aí onde está? Maravilha, Deus abençoe, que seja lá mesmo. Senão, mas Deus sabe. Estende suas mãos. Fala, Senhor, eu tomo posse, Senhor, hoje. Eu peço que o Senhor atualize hoje esse Pentecostes na minha vida. Porque nós temos que começar a abalar as estruturas do inferno, Senhor. A começar por nós mesmos. Eu tomo posse, Senhor, de toda a potência do Teu Espírito hoje na minha vida. Renova, Senhor, incendeia em mim esse Pentecostes que até hoje eu não levei a sério. Quero hoje morrer para a minha vida e renascer no Teu Espírito, Senhor, com a potência, por esse batismo, por essa efusão nova do Teu Espírito, por esse renovo, por esse reinflamar do Teu Espírito na minha vida. Eu quero impactar o mundo lá fora, Senhor, por isso me dá coragem, me dá ousadia, me dá realmente esse espírito de ousadia, Senhor, esse espírito de restauração, para que não se percam mais almas e que nenhuma delas passe por mim sem ouvir falar do Teu nome, sem ouvir falar do Teu Espírito. De Mateus 10 que eu tenho que viver na minha vida, dá testemunho do Senhor, mesmo que seja diante do magistrado, mesmo que seja diante de opressores, mesmo que eu seja perseguido, mesmo que seja me tirado, me afrontado, ou que eu seja, Senhor, afrontado de todas as formas possíveis, ameaçado, que seja colocado por terra tudo isso, porque nada mais tem para mim como valor, a não ser o céu. Por isso, Senhor, eu aceito ser testemunha Tua, Senhor, onde quer que eu vá. Se prepara, porque acabou essa história.
aonde eu estiver, eu quero deixar rastro de céu. Chega! Não aceito mais, Senhor, essas afrontas. Pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Já começa a abraçar a restauração dos que você vai abraçar, dos muitos que você vai abraçar, porque também se converterão, porque terão também um coração transpassado pela palavra do Senhor na tua boca. Amém? Amém. Glórias a Deus.